capítulo 9 do IT Essentials fala-nos sobre dispositivos móveis e notebooks. Portanto, vamos falar sobre portabilidade. Vamos falar sobre dispositivos portáteis que nós conseguimos transportar para onde nós quisermos. Então, vamos começar por falar sobre os componentes dos notebooks, ou seja, os componentes dos computadores portáteis. Então, um computador portátil é nada mais nada menos do que um computador de secretária, por exemplo, mas com a possibilidade e a capacidade de poder ser levado para qualquer lado e pequeno e de forma compacta. Portanto, ao contrário de um computador de secretária que tem um conjunto de componentes separados que têm que se ligar uns aos outros para poder funcionar, um portátil tem tudo integrado. Um monitor, um teclado, um rato e toda a estrutura de processamento. Entrada, saída e de armazenamento. Então, existem funcionalidades que são específicas dos portáteis, como é o caso de algumas funcionalidades externas, como a tranca de segurança, que são aquelas patilhas que nós temos que abrir para poder abrir o portátil, quando o modelo assim o exige, ou assim é construído. A própria bateria, portanto, que também é específica dos portáteis. E, portanto, estes são dois componentes que nós encontramos especificamente em portáteis. Há outros, obviamente, mas estes são os mais comuns de encontrar nos portáteis. Depois, existem dispositivos de entrada e LEDs comuns, como é o caso, por exemplo, de dispositivos de entrada, o touchpad, que é aquele quadradinho por baixo do teclado e que substitui o rato. Temos também o botão apontador, que é uma borrachinha que fica no meio das teclas, que substitui também o rato. O teclado, os leitores de impressão digital, os leitores de cartões, os microfones, webcams, e depois dentro dos LEDs há N LEDs, LED do power, LED do disco rígido, LED da placa Wi-Fi, LED do Bluetooth, sei lá. Há um sem número de LEDs que podem aparecer e variam muito de marca para marca, de modelo para modelo. Então, depois existem os componentes internos que são semelhantes aos componentes de um desktop, mas normalmente são mais compactos. Alguns deles são soldados, outros são aparafusados diretamente durante o processo de fabrico e que, para serem substituídos, obrigam-nos a desmontar praticamente o portátil todo. Então temos a motherboard também, temos a memória RAM, que tem uns slots mais pequenos e uns pentes de memória mais pequenos, chamados SODIMMs, é o nome que eles adotam. Também tem processador, também tem dispositivos de armazenamento, também tem dispositivos de leitura de discos ópticos, como é o caso de leitores de DVD, leitores de CD e por aí fora. Atenção que hoje nós vivemos numa realidade em que há um conceito de portátil que são os ultrabooks, que são aqueles muito fininhos, muito leves, muito compactos, que por serem assim tão finos, depois não nos dão uma boa parte das funcionalidades que normalmente outros portáteis nos dariam. Depois existem também nos portáteis teclas de função especial para ativar multimédia, fazer play, fazer pause, fazer stop nas músicas ou nos vídeos que estamos a ver, aumentar ou diminuir o volume do som, ativar ou desativar o Wi-Fi, ativar ou desativar o Bluetooth. Há um conjunto também de teclas de função especial. Depois também nos portáteis há aqui uma realidade que também gera muitas vezes aqui alguma dúvida, que é a questão das docking stations ou dos replicadores de porta. Um replicador de porta é algo bem simples, portanto é no fundo uma forma de, grosso modo, eu poder ter uma porta USB apenas no meu portátil, mas precisar de 3 ou 4, então tenho um replicador de portas que eu ligo na porta USB e ganho 3 novas portas USB. Atenção que a velocidade daquele USB vai ser partilhado por aqueles 3 USBs, portanto eu não vou, em nenhuma daquelas portas, eu não vou ter a velocidade total do USB. Ok? E é natural que se tiver as 3 portas ocupadas com 3 dispositivos comunicantes, que a velocidade seja bastante lenta. Ok? Porque eles estão a partilhar a mesma porta USB, portanto a capacidade de comunicação é a mesma, mas em vez de ser para apenas um dispositivo, é para aqueles que eu tenho e que vou ligar, se forem 3, se forem 5, os que forem. Uma docking station já não é bem isto. Uma docking station é uma estrutura onde eu coloco o meu portátil e onde eu ganho funcionalidades e ganho conectividade. E conectividade no quê? Posso, por exemplo, ligar placas PCI, posso ligar discos rígidos, posso ligar unidades de óticas de CD, DVD. Portanto, uma docking station acrescenta-me conectividade ao meu computador. Portanto, acrescenta-me funcionalidades e conectividade ao meu computador. Ok? Então, continuando. Quando nós comparamos um computador mais antigo com um computador mais recente, nós chegamos aqui a esta comparação. Portanto, temos aqui do lado esquerdo um computador mais antigo, do lado direito um portátil mais recente, e o que é que nós temos aqui? Nós temos que há aqui um conceito, que é o conceito do USB,
que significa Universal Serial Bus, e que veio revolucionar completamente a forma de ligação de todo o tipo de dispositivos no meu computador. Os teclados, os ratos, os leitores de cartões de memória, os próprios microfones, as câmaras de vídeo, os telemóveis, tudo aquilo que eu ligo a um computador, eu deixei de ter que ter uma placa própria, com um conector próprio para cada dispositivo, como tinha antigamente. Tinha um para o teclado, tinha um para o rato, tinha um para a impressora, tinha um para a rede. Hoje eu consigo ter com o USB praticamente a conectividade total. E por isso o USB veio universalizar toda esta questão destes conectores. Por isso nós hoje conseguimos ter computadores muito mais compactos, porque uma porta USB faz o trabalho de 3, 4, 5 ou 6 portas diferentes apenas com o mesmo interface. Reparem, não é criar equipamentos completamente diferentes, não é ter impressoras diferentes, simplesmente a forma de comunicação da impressora com o computador deixou de ser através de porta paralela e passou a ser através do USB. Tem uma grande vantagem, os cabos são muito mais pequenos, são muito mais baratos, não se estragam com tanta facilidade e é muito mais simples de configurar porque tudo é feito via USB. E portanto, nós hoje temos esta universalização desta conexão entre os dispositivos e os computadores através do USB. Ok? Então, continuando. Falando agora um bocadinho nas tecnologias que estão por trás dos monitores. Existem essencialmente estas três, depois atualmente para além do OLED já existem outras, mas basicamente nós temos LCDs, LEDs e OLEDs. Começando pelo LCD. Os LCDs podem ser de dois tipos, o Twisted Pneumatic, os TNs, e os In-Plane Switching, que são os IPS. Qual é que é a principal diferença de um LCD TN para um LCD IPS? Tem a ver essencialmente com a vossa própria utilidade, ou seja, a utilidade que vocês dão. Mas em grosso modo, por exemplo, para gaming, os TNs são os melhores. E estes dois parágrafos que aqui estão resumem basicamente o que vocês têm aqui em cima. Reparem, um monitor, um LCD em IPS é um LCD mais caro, bem mais caro. Os TNs são bem mais baratos. Mas por outro lado, a precisão de cor de um IPS é muito maior do que a precisão de cor de um TN. Também o ângulo de visão em que nós conseguimos ver o monitor LCD IPS para um TN é bastante diferente. No IPS eu consigo afastar-me e ver de vários ângulos e estou sempre a ver a imagem. No caso dos TNs existe um ângulo ótimo para que se veja o LCD na perfeição, as imagens na perfeição. Mas depois, entrando aqui já no capítulo, se calhar que vos interessa mais, que é o capítulo do gaming, no gaming as refresh rates e as responses do monitor fazem muita diferença na hora de jogar e na hora da qualidade gráfica de um jogo. E aí os TN ganham à légua aos IPS. E por isso, muitas vezes, os IPS são usados para quem trabalha com tratamento de imagem, com esse tipo de softwares, porque precisa de uma fidedigidade na cor que que os LCDs TN não dão. Mas, por outro lado, quem joga tem que usar um monitor TN porque precisa de altas taxas de refresh e altas taxas de resposta do monitor e, portanto, os IPS aí não funcionam. Por outro lado, o preço também é uma condicionante muito grande e os monitores LCD do tipo IPS são bastante mais caros. Ok? Então, lendo aqui estas duas frases para perceberem, para resumirem, os monitores IPS são recomendados para quem gosta de qualidade de imagem, acima da capacidade de resposta. Os monitores TN são preferidos pelos gamers que preferem a capacidade de resposta em detrimento da qualidade de imagem. No fundo, aquilo que eu acabei de vos dizer. Depois, existe outra tecnologia, que é a tecnologia LED. A tecnologia LED, que parece ser uma tecnologia ultra revolucionária, não é nada mais, nada menos do que um monitor LCD, só que a luz, portanto a backlight, que é a luz que ilumina os cristais, é em LED. Tem uma grande vantagem, que é usa muito menos energia do que os painéis de luz fluorescente que os LCDs utilizam, os LCDs que não são LEDs, que são os chamados, está cá em baixo, de luz fluorescente, que é os CCFLs.
portanto, os LEDs gastam muito menos energia e têm uma vida útil muito mais longa. A principal vantagem é garantidamente em relação ao LCD é consumir muito menos energia do que um painel de LCD tradicional. Então, o que é que acontece? Basicamente, eu tenho um LCD, o LCD tem uma tela de cristal líquido, portanto, que é o LCD é o Liquid Crystal Display, portanto, um monitor de cristal líquido, portanto, uma tela de cristal líquido, que é retroiluminada, por isso há um componente que é o backlight, que ilumina essa tela, esse cristal líquido. Se essa luz, portanto, no fundo o que acontece é, em vez da luz se espalhar pela tela toda do LCD, quando trabalhamos com backlights em LED, o que acontece é que ele ilumina cada ponto e dá ali um nível de definição e de contraste muito mais interessante. Depois, portanto, o LED não passa de uma evolução do LCD, ou do melhoramento do LCD. O OLED, que é o Organic LED, aí sim as coisas mudam de figura. Porquê? Porque nos Organic LEDs o LED consegue não só gerar luz, como consegue gerar cor. Então cada LED é autossuficiente em termos de alimentação de luz, não precisa de um backlight. E esta é a grande diferença para os monitores OLED, é que deixaram de usar um backlight e passaram a ter apenas os pontos iluminados que são os próprios LEDs. Foi muito utilizado em dispositivos móveis com monitores de alta qualidade e em câmaras digitais. Atualmente, televisões OLED, já há o QLED também, e pronto, e por aí fora. Depois, como já falámos ali atrás, a luz de fundo, portanto, os backlights e os inversores da luz podem ser em LCD ou em LED. Se os LCDs, os LCDs podem usar luz fluorescente e podem usar LED, e dos OLEDs para a frente é sempre em LED e deixa de haver a necessidade do backlight. Portanto, estas luzes fluorescentes, as luzes fluorescentes basicamente existem monitores em que a luz é situada em cima, há monitores em que a luz está situada em baixo, há monitores em que a luz está situada numas barras ao longo do monitor, portanto a backlight pode ser assim. Também existem monitores em que a luz está todo à volta do monitor. Okay? No caso dos LEDs, é um painel, é uma grelha, é uma grade com os LEDs todos aqui espalhados no fundo. Ok? Pronto, avançando. Conectores de antena Wi-Fi, é importante que vocês saibam que eles existem. Isso penso que já saberão. Agora é importante saber onde é que eles estão. E isto é uma dúvida muito grande. Tradicionalmente, a vossa placa Wi-Fi é uma placa parecida com esta que aqui está, em que existem dois cabos que funcionam como as antenas, que são ligados nestas duas extremidades. E a placa Wi-Fi, por exemplo, pode ficar aqui nesta zona aqui por baixo do teclado. E o que é que acontece muitas vezes? Nós não sabemos onde é que está a antena Wi-Fi. A antena Wi-Fi normalmente está aqui. Há um cabo, portanto, que vem aqui à dobradiça, contorna o monitor e acaba aqui. E o outro cabo entra por esta dobradiça, contorna o monitor e acaba aqui. Normalmente situa-se na parte superior do monitor. Normalmente, não significa que todos tenham neste sítio, mas normalmente situa-se aí ao lado da webcam. Ok? Portanto, basicamente eles atravessam todo o notebook, ou quase todo, até se ligar entre a placa e a extremidade do monitor. Depois, muitos portáteis também incorporam microfone e webcam. Okay? Hoje, com esta questão atual da pandemia e toda a gente em casa com aulas remotas e com as câmaras, com a necessidade das câmaras, estes dois equipamentos, ou estes dois componentes dos portáteis que muita gente nem sequer os usava, agora passaram obrigatoriamente a ter que os usar. Configurações do portátil. Então, há uma configuração que os portáteis têm, que é a configuração das definições de energia, a gestão da energia. Existe um padrão, que é o ACPI, que basicamente é o Advanced Configuration Power Interface, que é o interface de energia e configuração avançada, que basicamente cria a ponte entre o hardware e o sistema operativo em termos de gestão da energia. Ou seja, ele cria esquemas de gestão de energia que melhoram o desempenho e principalmente
poupam muita energia e poupam a bateria do nosso computador. Então, a CPI já existe há muitos anos e tem sido utilizado, este padrão tem sido utilizado mesmo há muitos, muitos anos. E é este padrão que permite que nós possamos pôr o nosso computador em sleep, ou a hibernar, ou em shutdown. E porquê? Ou suspenso, por exemplo, porque existem estes conjuntos de estados de energia que têm estas codificações. Por exemplo, o ACPI define estados de energia globais, que vão do G0 ao G3, os estados dentro do sleep, que são os do S0 ao S5, estados de energia do dispositivo, que vai do D0 ao D3, portanto D0, D1, D2 e D3, estados de energia do processador e depois estados de desempenho, que são as combinações. No fundo, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui padrões de poupança de energia de determinados dispositivos. Desligar os discos rígidos, desligar o processador, ou adormecer o processador e adormecer os discos rígidos, e portanto um esquema combinado destes permite, por exemplo, que eu crie um padrão por exemplo, de repouso do computador. O computador pode estar em repouso, em que o processador está desligado, o disco rígido está desligado e não há ali muito consumo energético. Posso ter outro em que eu desligo só o disco rígido, outro em que eu desligo só as memórias RAM, portanto adormeço ali um bocadinho e portanto estes padrões são definidos pela é o padrão ACPI, e na vossa BIOS vocês podem ativá-lo ou desativá-lo numa funcionalidade semelhante a esta que está aqui. Portanto, se um dia tiverem algum problema com o shutdown, ou com o hibernar, ou com o suspender do vosso computador, provavelmente na BIOS estas opções poderão estar desativadas. Depois, já agora não se esqueçam também que nos portáteis vocês têm a questão da tampa e da gestão da energia quando a tampa é fechada, ok? Depois, ainda nos notebooks, existem configurações sem fios, desde logo o Bluetooth. E o que é o Bluetooth? O Bluetooth é uma tecnologia que é usada para a criação das PANs, que é as Personal Area Networks, redes de área pessoal. Ela divide-se em 3 classes, sendo que a mais comum é a classe 2, com o alcance de aproximadamente 10 metros. Ela já existem evoluções ao Bluetooth. Portanto, a versão 4 é a mais comum, tem recursos muito mais avançados, suporta criptografia de 128 bits e autenticação por PIN. A versão mais atual é a versão do Bluetooth 5. Ela foi implementada, salvo erro, em 2019. E tem inúmeras vantagens, entre elas eu destaquei aqui estas 3. Ela tem 4 vezes mais alcance, portanto chega 4 vezes mais longe. É 8 vezes, tem largura de banda 8 vezes maior do que o Bluetooth 4 e tem o dobro da velocidade. Portanto, o Bluetooth 4 chega, salvo erro, a 1 gigabit por segundo, o Bluetooth 5 já chega a 2 gigabits por segundo. Depois, o WAN por rede móvel. Isto já vimos no capítulo anterior, que é quando vocês usam aquele modo do Wi-Fi, que é o modo ad hoc, em que vocês transformam o vosso smartphone em um hotspot para partilha de internet. Então, isto chama-se o tethering e é quando vocês usam o Wi-Fi, o Bluetooth ou um cabo USB para partilha de ligação à internet do vosso telemóvel, por exemplo, para o vosso computador. Ainda existe uma outra possibilidade do portátil conseguir navegar na internet pela rede móvel, que é usando um slot para um cartão SIM e vocês colocarem um cartão de dados do operador móvel, que é semelhante àqueles cartões que estão nos hotspots, para poderem utilizar, ou seja, aí o portátil fica autossuficiente em termos de internet, porque quando precisa de internet ele tem uma placa, portanto é como se ele tivesse uma ligação ao operador móvel, ou como se tivesse, não, ele tem uma ligação ao operador móvel através do cartão, que depois, dependendo do tipo de contrato que se tem, se tiver um tráfego ilimitado, então ele é autossuficiente desde que haja sinal 3G, 4G, 5G para poder navegar. Depois o Wi-Fi tem evoluído ao longo dos anos e ao longo do tempo nos portáteis. Como vimos também no capítulo passado, usa o padrão 802.11, depois há o padrão A, padrão B, padrão N, entre outros, e portanto atualmente os notebooks suportam todos os padrões de Wi-Fi. Okay? As placas Wi-Fi dos notebooks suportam todos os padrões do Wi-Fi. Agora, hardware e que configurações é que vocês podem fazer com o hardware do vosso portátil. Então vamos ver. Existe um conceito que se perdeu entretanto, que é o conceito das slots de expansão,
em que eu tinha slots que podiam acrescentar funcionalidades, que era algo parecido com isto, era assim uns Express Cards que eu ligava de lado num portátil e acrescentava-lhe, por exemplo, um leitor de cartões de memória, que lá está, hoje podemos usar um leitor de cartões em USB, um acesso a um disco rígido externo, que hoje podemos facilmente ligar com USB, uma placa sintonizadora de TV, que hoje existem em USB, portas USB e Firewire que também pode ser convertida do USB, ligações Wi-Fi que também podem ser convertidas do USB. Portanto, acabei por vos explicar porque é que hoje já não se vê tantos portáteis com slots de expansão, se é que eles ainda são vendidos com, precisamente porque o USB universalizou todos estes componentes. Depois ainda podemos nos portáteis ter unidades de flash externas, ou seja, podemos usar as pendrives, podemos usar cartões de memória. Há portáteis que já trazem leitores de cartões embutidos, portanto é só colocar os cartões e já está. Portas USB são universais e todos os portáteis trazem. Podem ser portas de diferentes tipos para ligar diferentes dispositivos. E depois as memórias RAM do portátil que vocês também podem. Portanto, isto são tudo componentes que vocês podem interagir com e podem acrescentar ou retirar. Existem de 32 bits e de 64 bits e são os SODIMMs, que são uns pentes de memória semelhantes a estes que vocês têm aqui na imagem. Ainda, na substituição do hardware, existem hardwares nos portáteis que são do tipo CRU e outros que são do tipo FRU. Os CRU significa Customer Replaceable Units, ou seja, substituíveis pelo cliente, e os Field Replaceable Units, que a tradução literal é unidades substituíveis em campo, eu diria mais que são unidades substituíveis em laboratório e por um técnico. Portanto, são aqueles que nós temos que abrir o portátil e mexer. No fundo, o que é que nós podemos... Isto é simplesmente a forma de nós podermos distinguir componentes que pode ser o utilizador facilmente a trocar ou tem que ser o técnico em laboratório a trocar. Então a bateria, a maioria delas é CRU, ou seja, é passível de ser substituída, tal como está aqui nesta imagem, pelo próprio utilizador, em que ele liberta as patilhas e tira a bateria. Nos ultrabooks, que falei há pouco, aqueles computadores mais fininhos, mais compactos, as baterias estão embutidas dentro da caixa e não se conseguem aceder a elas. Sinais que fazem com que a bateria precise ser substituída, quando a bateria não aguenta a carga, quando ela simplesmente descarrega, quando aquece, aí é sinal que temos que trocar a bateria. Ou simplesmente quando, que é o mais comum ao fim de uns anos, é quando o computador já não liga sem ser ligado pelo transformador, aí a bateria simplesmente já não carrega e tem mesmo que ser substituída. Depois, a substituição ainda de dispositivos de hardware. Teclado, touchpad e a tela são do tipo FRU, porque não é o utilizador comum que troca, não é preciso abrir o portátil, tirar parafusos, desmontar coisas, saber muito bem o que se está a fazer, desligar as fitas, voltar a ligá-las. As unidades ópticas e de armazenamento interno, apesar de serem fáceis, também não é propriamente fácil, mas na maioria dos portáteis há uma tampinha na parte de trás do portátil que tem o símbolo do disco, é só tirar o parafuso, abrir a tampa, tirar 2 parafusos, fazer deslizar o disco e tirá-lo para fora. As placas de rede sem fios são muito difíceis de tirar, normalmente ficam por baixo do teclado e são de acesso bastante difícil. As colunas de som integradas, a mesma coisa. O CPU e a motherboard são 2 componentes vitais e que não se deve trocar de ânimo leve. Nos portáteis, muitas vezes abrimos o portátil para tirar o cooler do processador, colocar-lhe massa térmica e voltar a instalá-lo. E as estruturas de plástico, que muitas vezes nós podemos substituí-las porque elas se vão partindo com o tempo, vão ficando ressequidas com o aquecimento do computador e acabam por partir. Portanto, isto são normalmente a substituição de dispositivos de hardware mais comuns num portátil. Agora, em relação aqui ao hardware dos portáteis, ao hardware em específico. Desculpem, dos dispositivos móveis. O hardware específico dos dispositivos móveis é mesmo, quando eu digo específico, é porque ele é mesmo muito, muito, muito específico. Muito específico e, principalmente, ele é muito, muito compacto. E é muito compacto porque, vocês já passaram pela experiência de abrir um smartphone, ele é totalmente compacto. Portanto, e tem mesmo que ser assim. Vocês pensem que um smartphone é feito e é testado para quedas. Apesar dele, muitas vezes, as telas não aguentam as quedas e partem-se e ficam inutilizadas, mas eles são testados para quedas precisamente porque as quedas acontecem. E se eles não tiverem este nível de compactação, assim que vocês deixam cair numa mesa ou cai-vos do bolso para o chão e ele não se partiu, mas o equipamento
teve que resistir a estas quedas. Por isso ele é muito, muito, muito compacto. E muitas vezes fazer a manutenção do equipamento destes leva-nos aqui a alguns problemas, como é o caso de termos que, para chegar a um componente em particular, temos que desmanchar o smartphone todo. Se nunca passaram por essa experiência, um dia que tenham um smartphone avariado, que já não funcione, experimentem abri-lo para passarem por esta experiência. Então, uma das características que os dispositivos móveis têm em relação ao hardware é que ele não podemos fazer upgrade, portanto não podemos acrescentar memória, não podemos ter cartões de memória simplesmente, mas não podemos modificar o hardware do próprio equipamento. Tem um ecrã muito especial, que são chamados os touchscreens, que reconhecem 2 ou mais pontos de contacto, o que nos permite depois interagir com gestos. A pinça, o toque duplo, o arrastar, o deslizar o dedo, fazer varrimento, tudo isso são movimentos que as telas, os touchscreens, estão preparados para. Não se esqueçam que um touchscreen age como se fosse um rato e um teclado. É um dispositivo de interação entre a pessoa e o equipamento. Depois, as unidades SSD, os discos são todos SSD, o armazenamento, porque é armazenamento flash, porque ele energeticamente ele é muito eficiente, é confiável, é leve, é compacto, não tem ruído. Se fosse um disco HD dentro de um smartphone, cada vez que estivéssemos a gravar dados no smartphone, ele estava a vibrar com a trepidação dos motores em funcionamento. Portanto, é muito interessante nessa perspectiva a sua utilização nos smartphones e imprescindível. Depois, os tipos de ligação que um smartphone faz ligações com fios através de portas específicas proprietárias, no caso da Apple, porque usa o conector Lightning, e um universal no caso dos Androids, que é o USB, o micro USB ou mini USB, qualquer um deles são formas de ligação de um Android a um computador. Depois ainda existe outro tipo de ligação, que são as ligações sem fios. Algumas nós já falámos: Bluetooth, Wi-Fi. Existe também infravermelhos e existe o Near Field Communication, que são aqueles sistemas de aproximação. Por exemplo, o Apple Pay, que é o pagamento pela Apple, em que nós encostamos o telefone a um terminal e conseguimos pagar. Em Portugal, por exemplo, o Apple Pay só é suportado pelo Crédito Agrícola, é o único banco em Portugal que tem o Apple Pay. No caso do Android, isto porquê? Porque a antena NFC dos iPhones só funciona com software da Apple. Portanto, mais nenhuma empresa pode desenvolver um software que consiga utilizar as antenas NFC ou os transmissores NFC. No caso dos Androids, como é um software e é um sistema operativo livre, que cada marca depois personaliza à sua maneira, por exemplo, a MBWay tem um sistema de NFC, ou seja, vocês podem fazer um pagamento, como está aqui nesta imagem, através da MBWay, desde que tenham um Android, porque se for um iPhone da Apple, ele não vai funcionar, porque a antena NFC é proprietária da Apple e só a Apple é que faz uso dela. Como a Apple tem um sistema de pagamento, que é o Apple Pay, só a Apple Pay é que consegue fazer. Em Portugal, o Apple Pay só está disponível com cartões do Crédito Agrícola. Foi o primeiro banco a implementar o Apple Pay. Depois, ainda nos acessórios que os dispositivos móveis podem ter, temos baterias externas, que é o caso dos power banks, temos as docking stations também, para colocarmos o telefone, que ajuda a carregar o telefone, muitas vezes permite transferir dados para computadores e para fazer backups, carregadores portáteis, fones intra-auriculares, fones de ouvido, colunas, tudo isto são acessórios, e depois ainda há tantos outros que eu podia ficar aqui mais um bocado, mas não faz sentido, porque vocês conheceram com certeza até melhor que eu, acessórios para smartphones. Então, ainda existem outros dispositivos móveis para além dos smartphones e dos tablets, como é o caso dos smartwatches, portanto os relógios inteligentes, os monitores de atividade física também, que são muito parecidos com os relógios inteligentes, mas são específicos para contar calorias, contar passos, com GPS integrado para depois se poder ver se por onde é que se andou a correr, medir dados corporais da atividade física, os fones de ouvido inteligentes que permitem interação, com gestos conseguimos aumentar o som, diminuir o som e por aí fora, atender chamadas. Depois há dispositivos especializados, que eu aqui só destaquei dois, que são os receptores GPS, que já há muitos anos que eles são utilizados e estão a cair em desuso com a massificação da utilização de smartphones, mas continuam a ser muito bons em termos do seu desempenho para aquilo que foram feitos, que é a navegação GPS. E depois os leitores eletrónicos, como é o caso destes que aqui está, em que a Amazon tem um que é o Kindle,
e o Google também tem um que eu agora não me recordo o nome, e que são leitores. São leitores eletrónicos para vermos documentos, livros e por aí fora. Vamos então agora ver técnicas comuns de manutenção preventiva, tanto para dispositivos móveis como para notebooks. Então, a manutenção programada de notebooks e dispositivos móveis tem aqui uma particularidade, que é ela é em tudo semelhante à manutenção preventiva que nós já fazíamos nos desktops, mas tem aqui uma particularidade que nós temos que ter sempre em conta. No caso de dispositivos móveis e de computadores portáteis, temos a questão da portabilidade e o risco que acarreta esta portabilidade. Ou seja, sujidade, contaminação, derrames, desgastes, quedas são muito comuns em dispositivos portáteis e em dispositivos móveis. Depois, nos computadores portáteis, ainda existe outra característica, que é a questão dos derrames, os derrames de líquidos. A umidade excessiva não tanto, mas o frio, ou melhor, mas o calor excessivo é algo também que é muito importante nos portáteis, porque os seus sistemas de refrigeração não são propriamente totalmente eficazes, e principalmente naquelas utilizações em que nós colocamos o portátil nas nossas pernas e tapamos os respiradores, é péssimo, e para que ele sobreaqueça é muito fácil. Então, os derrames, como eu estava a dizer há pouco, são muito importantes vocês terem atenção. Porquê? Porque se vocês estiverem num computador, num desktop, vocês se derramarem um copo de água, o que é que vocês vão afetar? O teclado, o rato, que facilmente se substitui. Mas se tiverem um portátil, não. Afeta o teclado, o rato, a motherboard, o disco, o processador, vai tudo ao ar. Se calhar só o monitor é que não vai. Mas depois sobra o monitor e não sobra mais nada. Ok? Portanto, é muito importante que se tenha noção que um portátil está muito mais sujeito a risco do que um desktop. E os equipamentos móveis ainda mais, porque são de tão portáteis que são, o risco de queda é brutal. Então, na manutenção de um computador portátil, de um notebook, temos que ter atenção à limpeza, à manutenção do disco rígido, às atualizações de software. No fundo, são as mesmas características de manutenção de um desktop, acrescentando aqui a questão da limpeza pelo seu caráter portátil, que vai estar sujeito a muito mais coisas do que propriamente um computador de secretária. Em relação aos dispositivos móveis, tem toda a mesma lógica de manutenção, com a questão também da limpeza, do backup dos dados e depois as atualizações tanto do sistema como das aplicações, por questões de segurança. Não se esqueçam que num computador nós guardamos muita informação, mas o computador nós não andamos com ele pelo meio da rua e não o pousamos em cima do tejadilho do carro, não o pousamos em cima da mesa de café. Nós temos aqui um cuidado diferente com um portátil ou com um desktop, nem se fala, porque está em casa em cima da secretária. Com o smartphone nós não temos este cuidado. Nós pousamos-lo em qualquer lado e para ficarmos sem ele é muito fácil, porque num piscar de olhos alguém passa, leva e já foi. E por isso, ter backups de dados, ter as atualizações sempre feitas e as aplicações também sempre atualizadas é muito, muito, muito importante. Ok? Para terminar, o processo básico de solução de problemas para dispositivos móveis e notebooks é algo que vocês também já conhecem, portanto já quase que vão conseguir dizer de cor. Reparem que nos primeiros slides, nas primeiras apresentações em que apareceu o processo básico de solução de problemas, eram múltiplos slides a falar de cada um deles, cada vez são menos. Este é o slide mais pequeno deste processo, que só tem apenas um slide. Então, de cima para baixo, primeiro passo, identifica o problema. Segundo passo, cria uma teoria de causas prováveis. Terceiro passo, vocês vão testar a teoria e vão determinar a causa real do problema. Quarto passo, estabelecem um plano de recuperação e implementam a solução. Passo 5, verificam se a vossa solução implementada resultou na totalidade e implementam medidas preventivas se for caso disso, e acabam sempre documentando as descobertas, as ações e os resultados. Deixei a última parte deste vídeo para vos fazer uma pergunta, que é: quais são os problemas comuns e as soluções mais comuns para notebooks e dispositivos móveis? O que é que vocês acham? Pois é. É exatamente isso que vocês estão a pensar. Dispositivos móveis têm logo a questão das quedas. São muito frágeis. São equipamentos muito caros, são equipamentos com uma alta capacidade, mas são muito frágeis. Eles caem ao chão e já foram. Eles continuam a funcionar, mas as telas ficam por ali. Os portáteis
também tem essa questão, porque por serem portáteis e a nossa condição de ser humano é a questão de o facilitar sempre, e então, em vez de trabalharmos em cima da secretária, trabalhamos no sofá com ele nas pernas, depois há um filho que vem e pede atenção e puxa para aqui, puxa para ali, de repente cai o portátil no chão e também já foi. Portanto, a portabilidade e o facto de serem equipamentos portáteis, logo aí acrescenta um fator de risco muito grande a esse dispositivo. E pronto, e depois todos os problemas inerentes a dispositivos computacionais. Problemas no sistema operativo, problemas na rede, problemas nos utilizadores, nos logins, nas entradas, nos ecrãs, todos aqueles problemas que vocês já conhecem e já falámos aqui ao longo desta formação. Então, este capítulo é um dos mais pequenos. É um capítulo em que só falámos aqui das características tanto dos notebooks como dos dispositivos móveis. Muitas delas provavelmente vocês já conheciam porque usam-nas desde há muitos anos a esta parte, porque vocês já vivem num mundo de tecnologia, não tanto como eu, que sou de uma era em que ainda ninguém tinha sequer computadores, quanto mais smartphones e telemóveis, e portanto vocês conhecem bem estas tecnologias, conhecem bem todas estas características, poderão não estar, algumas não estarem tão presentes, mas ficaram aqui com uma ideia do que é que elas são. Agora já sabem, a rotina mantém-se. Portanto, o próximo passo vai ser estudar. Estudar, portanto, estamos no capítulo 9, vocês vão ter 48 horas para estudar o capítulo, rever este vídeo se for caso disso, NetAcad, estudar, ter as noções dos capítulos, descarregarem a apresentação, estudarem, fazerem o exame e até ao próximo capítulo. Bom trabalho!